Oi, turma. Sempre começo com oi, turma, né, gente? Mas enfim, bom dia. Gente, nós terminamos nossa apostila 2. Nós vamos começar agora a apostila 3. Vamos devagar com essa matéria, assim como tem sido como foi com a apostila 2. E nós vamos começar a falar sobre os vírus. Vírus, né? É um assunto bastante pertinente, porque um vírus tem parado o planeta Terra, o coronavírus. Então, esse entendimento de vírus vai nos ajudar a entender como o coronavírus age no organismo e como ele causa tanto transtorno assim nas nossas vidas, certo? Então, muita atenção a essa matéria. É uma matéria muito legal, muito interessante. Eu gosto, tá? E gosto principalmente porque ninguém sabe o que são os vírus, na verdade. Ninguém consegue definir vírus no sentido de vírus é um ser vivo ou vírus não é um ser vivo. O que são os vírus? Gente, a verdade é que os cientistas não sabem dizer o que vírus é do ponto de vista vivo ou não. Vírus têm características de seres vivos, como, por exemplo, olha aqui embaixo, material genético. Vírus tem material genético que pode ser DNA ou pode ser RNA. Dificilmente o vírus vai ter os dois materiais genéticos ao mesmo tempo. Ou é um vírus de DNA ou é um vírus de RNA, que é o mais comum. Então, o vírus tem material genético? Tem. Todo ser vivo tem material genético. Mas vírus são seres acelulares. O que quer dizer isso? Quer dizer que eles não são formados por células. Olha o A de negação. Gente, se vírus não é célula, eu não posso chamar ele de ser vivo, porque os cientistas definiram que tudo que é vivo neste planeta tem célula, mas vírus não tem célula. Então, se ele não tem célula, você vai entender que ele não tem membrana plasmática, que ele não tem citoplasma, e todas aquelas reações químicas que aconteceriam dentro da célula, ele não tem, porque ele não tem a célula. Então, ele não tem as organelas citoplasmáticas, por exemplo, mitocôndria, complexo de Golgi, lisossomo, retículo endoplasmático liso, rugoso, ribossomos, gente, que são necessários para fazer proteínas. Vírus não tem essas organelas. Sem essas organelas, ele não consegue fazer reações químicas para poder sobreviver. Então, eu digo que vírus tem ausência de metabolismo. O que é o metabolismo? São as reações químicas que aconteceriam dentro da célula. Vírus não tem como fazer reações químicas sozinho. Reações químicas primordiais para a sobrevivência, como a produção de proteínas. Todo ser vivo tem ribossomos, até as bactérias, que são seres procariotos, elas têm ribossomos. Então, bactéria consegue fazer proteína, porém, bactéria é célula. É uma célula sem núcleo, mas é uma célula. Vírus não. Vírus não tem célula. E aí os cientistas ficam assim, pensando, se vírus não tem célula, mas aqui embaixo tem material genético, ele é vivo ou ele não é vivo? Então perceba que os vírus, eles compartilham características de seres vivos e de seres inertes, seres não vivos, né, de minerais apenas. Certo? Outra característica que vírus tem de ser não vivo é que fora da célula, quando ele está fora da célula, ele se cristaliza. Isso acontece para alguns vírus, tá, turma? Não para todos, mas alguns cristalizam. O que é cristalizar? É virar uma pedra, um cristal, é virar um organismo, uma coisa mineral. Ser vivo cristaliza? Não, nunca. Isso não existe em ser vivo. Mas vírus cristaliza, né? Uma característica de ser vivo que vírus tem é a capacidade de sofrer mutações. Gente, vírus sofre mutação com uma grande facilidade. Por esse motivo de sofrer mutações, é que alguns tipos de vacinas, como a vacina para o vírus da gripe,
ela tem que ser refeita anualmente e aplicada anualmente. Vírus tem uma grande capacidade de mutação. O que é mutação? Vamos relembrar aqui. Mutações, gente, são mudanças no DNA. Mudanças no DNA que podem ser positivas ou podem ser negativas. Quem é que seleciona a mutação é o ambiente, né? Se a mutação foi uma mutação para permitir a sobrevivência da espécie, ela permanece no ser. Mas se foi uma mutação ruim que promoveu a morte da espécie, aí se a espécie morre, a mutação morre junto com a espécie. Interessante, né? Então, olha, vírus não tem célula, mas tem material genético. Vírus não tem metabolismo, mas sofrem mutações. Eles viram pedra, né, fora da célula. E eles têm outra característica de ser vivo, que é a capacidade de reprodução. Vírus consegue fazer filhote, gente. Capacidade de reproduzir é característica típica de todos os seres vivos. Todos os seres vivos conseguem reproduzir de forma sexuada ou assexuada, mas conseguem. Vírus também consegue reproduzir, certo? Porém, entretanto, todavia, a reprodução dos vírus só acontece dentro da célula, dentro de uma célula hospedeira. Então, um vírus, para fazer filhote, ele tem que invadir uma célula. Por quê? Porque ele não tem metabolismo, ele não faz reações químicas. Para poder reproduzir, eu tenho que ter reações químicas envolvidas. Como ele não tem metabolismo, ele precisa de uma célula para fazer os seus filhotes. E os cientistas chamam os vírus de parasitas intracelulares obrigatórios, ou seja, a reprodução deles se processa sempre, sem exceção, dentro de células. Como ele tem que invadir uma célula, ele foi classificado como um organismo parasita. Todos os vírus são parasitas de células e esse parasitismo é uma relação obrigatória. Ele só consegue reproduzir dentro de célula. Não se esqueça disso, ok? Gente, vírus parasita qualquer tipo de célula. Eles parasitam células de bactérias, células de plantas, células de fungos, células de protozoários e células animais. E podem causar doenças. As doenças causadas por vírus nós conhecemos como viroses. O corona, né, causa uma virose que é a Covid-19. Os vírus de influenza causam viroses conhecidas como gripes. O vírus HIV causa uma virose conhecida como AIDS. As doenças são um assunto para frente. Vamos tratar em detalhes de muitas doenças, muitas viroses importantes. Bom, a palavra vírus vem do latim, gente, significa veneno. Por quê? Porque antes da descoberta dos vírus, né, era impossível enxergá-los porque eles são organismos, olha, com dimensão molecular, eles são menores que células, né? Se eles invadem células, eles têm que ser menores que as células. Então, ninguém sabia antigamente da existência de vírus. E às vezes a pessoa pegava uma virose, né? Morria dessa virose muitas vezes. E como não se sabia a existência desses organismos, acreditava-se que a pessoa estava envenenada, né? Ela foi envenenada. Ela passou mal do nada, foi envenenada. E na verdade não era um veneno, era o vírus, certo? Uma curiosidade. Bom, adiante, a forma dos vírus, turma, ela é muito variada. Então, são organismos com formas variadas. Eu coloquei aqui 2 desenhos para vocês entenderem a constituição geral dos vírus, certo? Bom, eu posso classificar os vírus de acordo com o material genético que ele possui. Então, atenção a essa parte também. Os vírus cujo material genético é o DNA, eu chamo de desoxivírus. Repetindo, os vírus cujo material genético é o DNA, eu chamo de desoxivírus. Os vírus cujo material genético é o RNA, eu chamo de ribovírus. Repetindo,
Os vírus cujo material genético é o RNA, eu chamo de ribovírus. Um exemplo de ribovírus é o vírus HIV, o causador da doença AIDS. O HIV é um vírus de RNA. Um exemplo de vírus de DNA é o bacteriófago. Bacteriófago, gente, é um vírus que parasita bactérias, certo? Com relação à constituição, então, se vírus não é célula, do que ele é formado? Ele é formado de material genético, tá aqui, ó, DNA, envolvido por uma cápsula de proteína. Vírus é isso. Vírus é DNA rodeado por proteínas. Vírus não tem membrana plasmática, vírus não tem citoplasma, vírus não tem organelas, vírus não tem carioteca. Vírus é simplesmente um material genético envolvido em proteínas. E essa proteína, gente, forma o que nós chamamos de cápsula ou capsídeo. Tá aqui pequenininho, olha, capsídeo ou cápsula, tá? O bacteriófago, que é um desoxivírus, que é um vírus de DNA, ele é formado, então, pelo DNA e protegendo esse DNA tem uma cápsula de proteína. O HIV, ele tem as mesmas estruturas. Perceba aqui, ó, essa cápsula, ela tá aqui dentro, olha. Olha aqui, pintando de verde para você. A cápsula de proteína e o material genético, que no caso do HIV é o RNA. Porém, gente, alguns vírus, como o HIV, além deles possuírem o material genético e a cápsula, eles têm uma estrutura a mais que rodeia tudo isso. Essa estrutura se chama envelope. É o envelope, que também pode ser chamado de envoltório. É um envoltório, né? É uma proteção a mais que o vírus tem. Então, o HIV é um exemplo de vírus que, além de ter a cápsula de proteína envolvendo o material genético, ele tem um envoltório protetor, um envelope. Esse envelope geralmente é formado, além de proteínas, por lipídios, alguns tipos de carboidrato. São vírus, assim, um tantinho mais complexos, eu diria. Certo? Interessante, entendido a ideia principal de vírus, de organismo que não se sabe se é vivo ou se não é, mas que se reproduz, que tem material genético, mas que não tem metabolismo, tem que invadir uma célula. Então, todo vírus é um organismo parasita que pode causar doença, ok? Pegaram essa ideia? Então, já dá para saber o problema do coronavírus. Ele é um organismo parasita que invade as células do sistema respiratório e ele pode levar as pessoas à morte, como já levou muitas aqui no nosso país. Ok? Eu vou dividir o vídeo, então, em duas partes e no próximo vídeo nós vamos ver a reprodução dos vírus. Um abraço e até lá!